Hoje em dia, os carros elétricos já são uma realidade em todo o mundo. Existem fábricas que fabricam apenas carros elétricos. E hoje, muitas fábricas que fabricam carros a combustão estão começando a fazer também apenas carros elétricos, misturando ali carro a combustão junto com carros elétricos. Mas você sabe como e por que os carros elétricos estão em alta? Você sabe qual foi o primeiro carro elétrico do mundo? E você sabe que o Brasil já fabricou carro elétrico em 1974? Hoje no canal Nostalgicando você vai relembrar e aprender um pouco sobre a história de carros elétricos. E vai saber também por que em breve carros a combustão serão praticamente extintos. Ou seja, muitas fábricas vão deixar de fabricar carros a combustão e fazer apenas carros elétricos ou híbrido. Venha nesse vídeo que você vai entender um pouco sobre esse assunto. Vamos ao vídeo! Opa! Tudo bom com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui no canal Nostalgicando. Aqui é um canal que fala sobre coisas nostálgicas do passado e algumas histórias também que foram relevantes no passado e que estão aí até hoje. Se você gosta de nostalgia e relembrar do passado, aqui é o seu lugar. E eu peço humildemente que vocês se inscrevam no canal. Eu tenho reparado que muitas pessoas assistem os vídeos, mas não têm se inscrito no canal. Por favor, por gentileza, por humildade, eu peço, se inscreva no canal. A inscrição é gratuita, isso ajuda bastante o canal a crescer. Ajude o canal a chegar a 1000 inscritos, é apenas isso que eu peço, com a sua colaboração. Então se inscrevam no canal, dá essa força aí, vamos juntos chegar a 1000 inscritos. Tem outros vídeos nostálgicos aqui no canal que você poderá assistir e vai lembrar de algumas coisas muito legais que vocês viveram na sua infância. Hoje o vídeo é sobre a história de carros elétricos. E vamos ao vídeo. Hoje é até fácil você comprar um carro elétrico. Bom, fácil entre parênteses. Você tem que ter no mínimo entre 150 mil ou, em alguns casos extremos, 1.200.000 ou 1.500.000, vai depender do seu modelo e do seu bolso. Claro que o modelo de 1 milhão para lá que eu estou falando já são modelos como Porsches, algumas BMWs e por aí vai. Mas vocês sabem responder quando foi criado o primeiro carro 100% elétrico do mundo? Esse carro foi o Flocken Electrowagen e ele foi criado em 1888. E agora, em 2025, está fazendo 137 anos que esse carro foi criado. Carro entre aspas, vocês vão saber lá na frente por que entre aspas. O criador desse carro foi o inventor alemão Andreas Flocken. Bom, ele não era exatamente um carro, era uma charrete. Para quem não lembra, para quem não sabe, charretes eram os carros que os ricos usavam antigamente, principalmente da alta burguesia, gente com muito dinheiro, que eram charretes com 4 lugares empurradas por cavalos. Algumas charretes eram empurradas por 2, 4 ou 6 cavalos, depende do seu dinheiro na época. E o que o alemão Andreas teve a grande ideia? Ele olhou a charrete e tirou os cavalos. E no lugar dos cavalos, ele fez um projeto com um motor elétrico com uma potência de 0,9 kW. Prestem atenção nesse número. 0,9 kW era a potência desse motor elétrico. E junto a ele tinha uma bateria que pesava 100 quilos. Ele colocou o motor elétrico e junto uma bateria de 100 quilos. Esse carro barra charrete chegava a incríveis 15 km por hora. Isso lá na época de 1888. E só para comparação, por isso que eu falei para vocês observarem na potência do motor de 0,9 kW de potência, os carros elétricos de hoje em dia podem chegar a ter a potência de 400 kW em seus motores. Lembrando que o motor da charrete tinha apenas 0,9 kW de potência. Em resumo,
Os carros de hoje em dia, que podem chegar até 400 kW de potência em seus motores elétricos, dá ali uma conversão aproximadamente de 544 cavalos. E olhando essa conversão, se os carros de hoje, com 400 kW de potência em seu motor, podem ter aproximadamente 544 cavalos, o primeiro carro elétrico do mundo tinha a incrível potência de 1,5 cavalo. Quem quiser ver essa conversão, pode ir no Google e pesquisar a seguinte frase: converter potência quilowatts em cavalos. Que lá vai estar a tabela que você coloca o número e vai ver aproximadamente quantos cavalos tem o motor do seu carro elétrico. Essa foi a curiosidade do primeiro carro elétrico fabricado no mundo. E você sabe que no Brasil já teve uma fabricante que fez um carro elétrico? Essa empresa se chamava Gurgel. Ela foi a primeira empresa brasileira e uma das primeiras empresas do mundo a criar, em uma quantidade aproximadamente até grande, um carro 100% elétrico. O senhor acha que esse carro elétrico vai substituir ou pode substituir o automóvel convencional? Em grande parte, sim. Na parte de transportes urbanos, ele será um grande substituto do automóvel convencional. Eu estou falando do modelo Gurgel Itaipu E150. O Itaipu E150 pesava aproximadamente 760 quilos, sendo que desses 760 quilos, 320 quilos era só de peso de bateria. Olhando para o peso dos carros de hoje em dia, esses 350 quilos só de bateria era até pouco. Sendo que alguns carros hoje em dia, metade do seu peso é de bateria. O ano desse carro, do Gurgel Itaipu E150, é de 1974. Olha bem, desde 1974, uma empresa brasileira fabricou talvez um dos primeiros carros no mundo a fabricar em uma quantidade até relativamente alta para carro elétrico nessa época. Uma empresa brasileira, tá? Se tiver outra empresa em outro mundo que eu não saiba, vocês podem colocar aí embaixo. O Itaipu E150 usava 13 baterias e a potência do seu motor elétrico chegava aproximadamente a 4 cavalos. A autonomia do Itaipu E150 era de aproximadamente 50 km de distância e demorava cerca de 10 horas para dar carga completa em todas as suas 13 baterias. Foram produzidas apenas 27 unidades do Itaipu E150. Não sei se todas as 27 unidades ainda existem, mas os poucos que existem hoje são carros de colecionadores. Não quero nem fazer ideia de quanto custa um carro desse. Que vocês sabem, né? Coisa de colecionador, o valor é mais alto. Não importa se você gosta ou não, se é um carro, se é um videogame, se é revista ou se é roupa. Quando é de colecionador, o valor sempre é mais alto do que o normal. Como eu mencionei, a Gurgel fez 27 Itaipus E150. Mas em 1980, a Gurgel ainda insistiu em continuar fazendo carro 100% elétrico. E ela lançou o Itaipu E400, que era uma espécie de furgão totalmente elétrico. Esse Gurgel Itaipu E400 teve a sua produção iniciada em 1980 e ela foi encerrada em 1982, ou seja, 2 anos de produção, e nesses 2 anos de produção foram feitos quase 1000 carros. Mas por que os carros elétricos hoje estão em alta? Será que é moda? Será que são bonitinhos? Você vai descobrir agora. A Comissão Europeia elaborou uma lei que praticamente proíbe a fabricação de carros a combustão na Europa a partir de 2035. Ou seja, a partir de 2035, daqui 10 anos, as empresas europeias estarão proibidas de fabricarem carros a combustão. Terão que fabricar apenas carros elétricos. Essa lei não proíbe que carros a combustão continuem circulando na Europa. O que ela proíbe é que as empresas construam carros 100% a combustão. O que as empresas estão fazendo hoje é
indo direto para o 100% elétrico, e também estão usando o que é chamado híbrido, que é um motor a combustão na frente, ajudado por um motor elétrico. Aí, dependendo de como você estiver selecionado no painel, vai funcionar o motor a combustão e o motor elétrico, ou vai funcionar 100% o motor elétrico e quando acabar a carga, entra o motor a combustão. Em alguns carros híbridos, o motor a combustão vai dando carga no motor elétrico. Geralmente é quando você freia ou quando você tira o pé do acelerador. Mas em teoria, a partir de 2035, as empresas na Europa estarão proibidas de fabricar carros a combustão, 100% a combustão. Vai dar certo? Não sabemos. O público vai querer? Não sabemos. Ao que dá para perceber um pouco que a gente olha no mercado, o carro híbrido, que é o carro com motor a combustão, que é o motor normal, e o motor elétrico é o que está fazendo mais sucesso. Mas ainda o carro com apenas motor elétrico está até o momento vendendo bastante. Mas até quando essas vendas irão continuar? Como será e como está sendo o mercado de revenda desses carros 100% elétricos? Isso só o tempo irá dizer. Algumas pessoas estão comentando que a revenda de carro 100% elétrica não é muito boa. Algumas pessoas falam que compram o carro por um valor e chegam a perder de média de 40% a 50% do seu valor. E se for carro muito luxuoso, carro acima de R$1 milhão, vocês hoje em dia é difícil achar um comprador que dê 300 mil nesse carro de 1 milhão. Então o mercado ainda está se ajustando a carro 100% elétrico. Se for carro luxuoso, então a perda é muito grande. E como eu falei acima, por causa dessa lei que a partir de 2035, ou seja, daqui 10 anos, terá que fazer carros elétricos, muitas empresas já estão se acostumando e lançando no mercado carros elétricos, empresas conhecidas como BMW, Toyota, Volvo, Porsche e várias outras empresas conhecidas. Essas empresas que eu acabei de falar são empresas que fabricam carros a combustão há muitos anos. E elas estão tendo que se adaptar agora a fabricar carros elétricos. Mas em contrapartida, existem empresas que já nasceram criando apenas carros elétricos. Elas não precisam passar por uma certa adaptação ou aprendizado. Elas já nasceram criando carros elétricos. E uma dessas empresas, que é talvez a mais conhecida ou a mais lembrada, é a Tesla. A Tesla pertence ao bilionário Elon Musk, mas ele não criou a Tesla. A Tesla foi criada em 2003 pelo Martin Eberhard e pelo Mark Tarpenning. E o primeiro carro criado pela Tesla em 2003 foi o Tesla Roadster. Era uma espécie de carro que você tirava o teto e ele ficava conversível. Se você não quisesse ele conversível, você colocava o teto novamente. E vendo o potencial que essa empresa poderia ter, Elon Musk finalmente adquiriu ela em 2004. Ou seja, um ano depois que ela foi criada. Hoje a Tesla conta com vários modelos de carros, incluindo a picape Cybertruck, Tesla Model S e Tesla Model X. A Tesla ficou por um bom tempo sendo a marca de carro 100% elétrica mais conhecida e mais falada, por que não, no mundo. Mas entre os modelos elétricos, tem uma fabricante elétrica chinesa que chegou devagarzinho e hoje já é conhecida em todo o mundo. Eu estou falando da BYD. E por que eu falei que ela é uma empresa chinesa que chegou devagarzinho? Principalmente aqui no Brasil. Se você não sabe, a BYD está no Brasil desde 2015. Ela criou sua primeira fábrica aqui no Brasil para montar ônibus 100% elétricos. E essa fábrica fica em Campinas, São Paulo.
Então, desde 2015 que a BYD tem fábrica no Brasil e ela chegou aqui fabricando ônibus 100% elétricos. Mas o boom mesmo da BYD no Brasil foi em 2021, quando ela começou a comercializar os seus carros elétricos aqui no nosso país, o tão conhecido Brasil. Os dois carros mais conhecidos da BYD é o BYD Dolphin e o BYD Seal, mas ela também tem outros modelos. Ela tem modelos de SUV, ela tem modelos considerados mais luxuosos, modelos mais potentes. Ela tem vários outros modelos, mas o Dolphin e o Seal são os mais conhecidos, principalmente o Dolphin. Mas a BYD que se cuide. Tem uma outra marca chinesa que está chegando no Brasil e está chamando muita atenção. Essa marca é a GWM. Ela começou a aparecer no Brasil e seus carros já estão começando a fazer um certo sucesso. GWM, para quem não sabe, quer dizer Great Wall Motors. Ou em uma tradução mais direta para o nosso português, significa Grande Muralha de Motos ou Grande Muralha Motors. Isso em uma tradução simples e direta. A GWM está fazendo muito sucesso com um carro chamado Haval. Ele é um SUV que está fazendo muito sucesso. É um carro até bonito. Se você começar a observar o nome Haval, você vai ver que ele em quase todos os lugares ele tem aparecido. E é um carro da GWM. Se cuida, BYD. Pois é, pessoal, o canal Nostalgicando é um canal que fala sobre nostalgias, se te faz lembrar de coisas legais do passado e também conta histórias do passado, igual esse vídeo que eu acabei de falar, contando a história dos carros elétricos e principalmente do primeiro modelo elétrico e do primeiro modelo elétrico fabricado no Brasil. Eu trouxe o exemplo do primeiro elétrico fabricado no mundo e o exemplo do elétrico fabricado no Brasil pela Gurgel. Então foi o Nostalgicando Histórias. Tem outras empresas que também fabricam carros elétricos, empresas que fabricam carro a combustão que estão começando a fabricar carros elétricos, como a Toyota, por exemplo. A BMW também tem seus carros elétricos ali. Mas eu quis trazer apenas empresas que se dedicam praticamente 100% a carro elétrico. Existem as que fabricam híbridos, mas como eu falei, o vídeo hoje é sobre apenas carro elétrico. Eu tentei trazer a história de como eles surgiram e como eles estão hoje em dia. Aí eu gostaria de saber, o que vocês acham? O elétrico vai continuar fazendo sucesso? Vai continuar vendendo bem? Ou é apenas modinha? Você tem um carro elétrico? Você teria um carro elétrico? Comente aqui. Eu vou terminando o vídeo por aqui e peço novamente, humildemente, que vocês se inscrevam no canal. Ajude o canal a chegar a pelo menos 1000 inscritos. Eu vejo que muitas pessoas assistem, mas não se inscrevem. Então eu peço, por favor, dá uma força aí no canal. Se inscrevam, comentem também, compartilhem. É um canal pequeno. Estou começando, como vocês podem ver, mas é um canal que eu estou fazendo com muito carinho e com muita pesquisa que eu mesmo faço e eu mesmo escrevo o roteiro e eu mesmo faço a edição. Então espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, fui!